Oi, guys, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu irei contar para vocês como foi meu processo de emagrecimento fazendo jejum intermitente. Bom, então o jejum intermitente é basicamente você fazer uma janela, você fazer uma separação da sua alimentação. Você cria uma janela e nessa janela você pode se alimentar e depois você fecha essa janela e fica sem comer por algumas horas. É muito importante que você comece o jejum intermitente aos poucos, ou seja, fazendo um jejum de 12 horas para começar, depois você aumenta para 16 horas, depois você aumenta para 20 horas, e tem gente que faz um jejum de 24 horas. Eu, para falar a verdade, já fiz todos esses até o de 24 horas, só que aí eu vou falar para vocês o que eu recomendo e o que eu não recomendo. Já adianto para vocês que ficar sem comer de uma maneira que não seja saudável é muito ruim. Eu, por exemplo, já fiquei sem jantar achando que eu iria emagrecer. E essa não é a verdade, gente. Eu percebi que não emagrece porque eu fiz o teste. Eu vou contar pra vocês como foi pra mim. Muitas pessoas me perguntam: "Ai, mas você não passa mal? Como que ficam seus treinos? Você perde a força? Você diminuiu o ritmo, né, na academia, nos treinos em casa?" E eu vou contar tudo pra vocês. No começo do jejum intermitente, é normal que algumas pessoas sintam dor de cabeça, tontura, fraqueza. Faz um tempo já que eu faço jejum intermitente. Então, no começo, de um pouco de fraqueza, mas foi só, tipo, nos 3 primeiros dias. Depois seu corpo acostuma. E para mim, o jejum intermitente foi uma estratégia muito boa, porque eu me acostumei muito rápido. Então, eu comecei a fazer o jejum, logo já comecei a ver muitos resultados e eu não quis parar de fazer. Basicamente, meu jejum começa às 8h30 da noite e termina às 11h30 da manhã. Então, minha última refeição é no jantar, às 8h30, e aí eu janto normal, a alimentação que você segue, que você já segue. Então, eu janto, e aí, às 11h30 é o horário que eu estou na escola. Eu estudo em período integral, então 11h30 eu ainda estou na escola. Eu como sempre uma fruta. Todos os dias eu como uma fruta às 11h30. Eu procuro comer frutas de baixo índice glicêmico, tá? Procurar é comer, quebrar o seu jejum com essas frutas de baixo índice glicêmico. Por exemplo, maçã, kiwi, pera são ótimas frutas para você quebrar o seu jejum. Uma fruta às 11h30 e aí eu foco muito no meu almoço. Meu almoço precisa conter proteína e fibra e salada. Então, tipo assim, muito legumes, muita salada, muita proteína. Então, se você tiver pecando no seu almoço, na sua refeição principal, você vai estar ferrando com o seu jejum. Porque você vai chegar no almoço, por exemplo, e vai comer errado. Não vai dar certo o seu jejum. Porque se você comer errado, comer, por exemplo, sei lá, gente, um lanche com batata frita depois do seu jejum. Óbvio que não vai dar certo, porque seu estômago já estava vazio. Aí você chega atacando uma bomba de calorias, extrapolando. Então, tipo assim, as calorias que você perdeu, você já ganhou muito rápido. Então, entende que não faz muito sentido? Então, a gente precisa ser inteligente na quebra do jejum. Você precisa buscar uma forma de quebrar o seu jejum para que você continue perdendo gordura ao longo do dia, ao longo do tempo. Então, quebre o seu jejum com alimentos corretos. E depois que você começa o jejum, você começa a ver resultados, você vai se motivando cada vez mais. Então, no começo não é fácil, tá? Você vai ficar com fome. Eu não vou chegar aqui para vocês e falar: "Nossa, gente, é muito fácil, você consegue levar isso por muito tempo porque seu corpo acostuma". Não é 100%, mas se você começar, você vai ver o quão bem vai fazer pro seu corpo, sabe? Eu me sinto muito menos inchada do que eu me sentia antes. Antes eu me sentia muito inchada. Depois que eu comecei a fazer o jejum, eu me sinto menos inchada, eu vejo que minha disposição melhorou, eu percebo que eu tenho maior controle sobre a minha alimentação, entende? Por isso que é muito importante a gente se adaptar, a gente buscar um período de jejum que sirva pra gente, que seja bom para o nosso corpo, para que a gente não precise recorrer à comida de uma forma com compulsão, entendeu? Você se privou demais e aí chegou na hora de comer, você exagerou. E não é essa a nossa intenção. Basicamente, o segredo do jejum intermitente é você se encaixar em um período de jejum que caiba para o seu corpo, que você se adapte mais fácil, que seja leve para você.
Segundo ponto, você quebrar o jejum de forma correta, ou seja, comendo muita fibra e bastante proteína. A terceira dica para quem quer começar a fazer jejum intermitente, saber respeitar o processo, entendeu? Você não vai se sentir bem de uma hora para outra, mas se você levar isso com constância, com determinação, com foco, você vai ver o quão bem vai fazer para o seu corpo, como você vai eliminar peso mais rápido e como isso vai contribuir muito para sua saúde. Use o jejum como estratégia, tá, gente? Como estratégia, uma estratégia saudável. Tá? Não adianta você ficar sem comer, fazer loucuras e deixar o seu corpo fraco, você não conseguir treinar, se você não estiver bebendo água. Então, durante o jejum, beba muito líquido. Então, beba chá, beba bastante água, beba café sem açúcar. Então, beba todas as bebidas que não tem açúcar, né? Não tenha caloria, mas se hidrate. Isso vai fazer com que você consiga segurar a sua fome até a próxima refeição. Tenho muitos pontos, eu não tenho pontos negativos, na verdade, sobre o jejum intermitente. Ele foi assim um divisor de águas para mim, porque quando você aprende mesmo a fazer, quando você estuda sobre isso, é muito bom, porque a gente aprende a como comandar, sabe? Esse jejum, como fazer com que ele funcione no nosso corpo. Então, estude, aprende cada vez mais, que vai dar tudo certo. Consegui perder 32 quilos dessa maneira que eu falei para vocês. Então, fazendo jejum intermitente, me alimentando de forma correta, bebendo bastante água, praticando exercícios físicos e tudo isso junto é que nos fazem evoluir. Então, eu espero muito que eu tenha conseguido te ajudar, que eu tenha contribuído na sua jornada de emagrecimento. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu confio em você.